Olá pessoal do primeiro ano, vamos analisar agora o simulado. Qual é a minha ideia? A minha ideia é que você observe a resolução. Então eu vou ler essas questões o máximo que eu puder e vou resolver para você, ok? Aproveite. Vamos lá. A questão número 1. Eu não vou fazer todas as questões, fazer o máximo que a gente puder. Na primeira questão está escrito assim: entendendo o fator de cotação. Em algumas ações, o valor obtido em cotações são, na verdade, o resultado da multiplicação do preço real da ação pelo fator de cotação da mesma. O fator de cotação pode ser 1, ou seja, na prática é como se nenhum fator de cotação existisse, pois todo número multiplicado por 1 resulta nele mesmo. Então, se multiplica por 1 dá nele mesmo. Em ações com fator de cotação 1000, por outro lado, o negócio sem trocadilho é diferente. Nesse caso, a cotação representa o valor do negócio de 1000 ações da empresa. Cuidado para não confundir fator de cotação com lotes padrão. Por exemplo, digamos que as ações da ASDF S.A. estejam cotadas a 40 no momento e a ação tem valor de cotação 10, isso significa que cada 10 ações vale 40. Ou seja, na verdade, cada ação da ASDF vale 40 divididos por 10, 4. Se essa ação for negociada em lotes de 1000, então cada lote vai sair por 4 vezes 1000, R$4.000. Negociando 100.000 ações da ASDF com fator de cotação 10, o valor de cada lote será... Bom, em primeiro lugar, como é que se resolve? Cada lote, cada ação, o que você faz inicialmente, usando o que ele falou lá, você pega o valor 40 e divide por 10. E com isso, você chega no valor, que seria de 4, né? R$4, portanto. Ora, se você quer fazer o valor dos lotes, o valor total, olha como é que você vai fazer. Você vai pegar 100.000 ações e vai multiplicar isso aqui pelo valor R$4. É isso que você vai fazer, certo? Você multiplica por R$4. Nesse caso, o valor final seria dado por R$400.000. R$400.000, ok? O que está sendo cobrado de você aqui? No fundo, o que está sendo cobrado de você é a leitura do enunciado, pegar desse enunciado que é importante para resolver a questão. Aliás, uma coisa que a gente pode sempre dizer, uma questão do Enem, ela é dividida, pessoal, em 3 partes aqui, tá? Na primeira parte, a gente tem um contexto. Na segunda parte, você tem uma pergunta. E na terceira parte, você tem as alternativas, certo? E geralmente o que acontece ou tem que acontecer? O enunciado, ele conversa aqui com o contexto. Então esse contexto é geralmente extenso, você lê rapidamente, destaca o que é importante, e quando você for ler esse enunciado, aí sim, pensar na relação existente. Entendido? Primeira questão foi essa. Bom, vamos para a segunda questão. O que eu quero de você, o que foi cobrado de você nessa questão número 2? Acompanhe lá. A questão número 2 diz assim: o conjunto solução do sistema de inequações indicados ou indicado por. O que aparece aqui? Você tem um sistema formado por 2 inequações, tá? Essa inequação aqui do segundo grau e essa outra inequação do segundo grau. Você tem que descobrir qual é a alternativa que contém os valores que satisfazem esse sistema, tá? Como é que você vai fazer? Em primeiro lugar, o que está sendo cobrado de você aqui é o estudo de inequações. Só que entenda você uma coisa. Você está diante aqui, de uma inequação que eu posso chamar de inequação 1, uma inequação 2. Sabe o que o cara quer de você? Que você resolva isso aqui, a interseção dessas duas. E como é que você resolve isso aqui? Veja, você vai pegar a inequação número 1, pessoal, você vai pegar a inequação número 1 e fazendo uma análise de sinal de função,
você vai aqui, ó, analisar o gráfico dessa função. Vai pegar aí na equação 2 e por uma análise de sinal de uma função, você faz um gráfico aqui também. O resultado que vai te interessar é o que aparece naquilo que a gente chama de interseção. Tá bom. Mas como é que você faz para resolver qualquer inequação? Olha a minha proposta. Ó. Você vai fazer de conta que isso aqui é uma função f e que isso aqui é uma outra função g. Diga para mim, o que você conhece dessa função f? Que é uma função quadrática. O gráfico é uma curva chamada de parábola. Primeira coisa que você faz, iguale essa sentença, se for o caso, no rascunho a zero. Ó. Você pega esse x ao quadrado menos 2x e iguala a zero. Qual é o objetivo de você fazer isso? Encontrar as raízes. Se você for resolver isso aqui, você encontra que uma raiz é zero e a outra raiz é 2. Olha como é que você resolve agora. Você vem aqui no eixo e localiza as duas raízes. Ó. O zero seria uma raiz, bola fechada, pois tem sinal de igual. A bola fechada, quando a gente usa, o que significa? Inclua as raízes. E a outra raiz seria o número 2. Tá? A concavidade da correspondente parábola é voltada para cima. Tá? Os sinais resultantes, olha a interpretação, qualquer x aqui torna o resultado positivo, qualquer x entre as duas torna o resultado negativo, e qualquer x aqui à direita torna o resultado positivo. Você quer que o resultado seja igual a zero nas duas raízes, ou menor que zero, negativo, portanto. Quer ver, pessoal? Isso aqui, ó, só isso aqui é a solução da primeira equação. Como você vai resolver a segunda, ó, na hora de você resolver a segunda, x ao quadrado menos 5x mais 6, você vem aqui no rascunho, iguala a zero. Ao igualar a zero, se você lembrar como é que se calcula as raízes mentalmente, faça. Produto 6, soma 5. Quais são essas duas raízes? 2 e 3. Localize-as aqui, ó. O 2 está nessa região exatamente, ó. Aqui está o 2. E o 3 estaria um pouquinho mais à direita. Novamente, a interpretação. Bola fechada, pois tem sinal de igual, inclua as raízes. Concavidade desta função que eu chamei de g. Concavidade também voltada para cima. Aqui está em azul. A gente só usa para fazer uma análise do sinal. Ó. A análise é exatamente essa. O que significa esses sinais? Qualquer x aqui torna o resultado positivo. Qualquer x à direita do 3 também, e entre as duas negativo. Você quer negativo ou igual a zero? Muito bem, agora vamos dar a solução. Que valores satisfazem as duas simultaneamente? É a interseção, só tem um valor que satisfaz as duas simultaneamente. Por isso que a gente diz que a solução, a resposta desse exercício, é o conjunto formado apenas por um valor, e o valor em correspondência seria 2. A alternativa correta ele escreveu lá, ó, a letra C. Conjunto formado por x pertencente aos reais, tal que o x é igual a 2. Entendido? Tá? Bom, vamos lá. Questão número 3 agora. Vamos à questão número 3. Ó. Enunciado dessa questão número 3. Acompanhem comigo. Diz assim. Números figurados. Aqui apenas para comentar com você, os pitagóricos eles já trabalhavam com os chamados números figurados. Acompanhe. Os números figurados, por definição, são números expressos como reunião de pontos numa determinada região geométrica. Aí aparece. Olha lá o que você tem. 1, 4, 9, 16. Nesse caso, a quantidade de pontos também representa um número que acaba formando um quadrado. Por isso que a gente chama de números quadrados. Matematicamente falando, você tem ali quadrados perfeitos. Muito bem. Determinando o 10º número figurado dessa sequência, obtém-se. Comentário, ó. O primeiro número figurado, a gente poderia representar, já que é uma sequência, a gente pode representar por A1. Né? O que é o primeiro número figurado? É 1 mesmo. Tá? E esse 1, note, é a mesma coisa que escrever 1 ao quadrado.
Já o segundo número figurado que você tem é o 4. Mas quando aparece esse 4, ó, note que é a mesma coisa que 2 elevado ao quadrado. O terceiro número figurado que ali aparece, pessoal, o terceiro número figurado que ali aparece é o 9. E o que vem a ser esse 9? Ó? É o quadrado de 3. Né? O quarto número figurado que aparece é o 16. Esse 16, na verdade, ele é o quadrado desse 4. Ora, isso é suficiente para você generalizar. Dá uma olhada o que acontece entre o índice e a base. Aqui, ó. O que acontece entre o índice e a base é que o índice é igual à base. Se você está a fim de descobrir quem é o 10º número figurado, ó, é essa a pergunta, ó, o 10º número figurado vem a ser aqui o número 10, só que esse número 10 é elevado ao quadrado. Isso aqui vai te dar o 100. Isso aqui vai te dar o 100. No comentário, deixa eu aproveitar esse momento, já que a gente está falando de números figurados. Existem também os chamados números triangulares. Ó. O que são os números triangulares? Ó? Você começa com um ponto, né? Aí a outra figura você coloca 3 pontos, a outra figura que você vai formar aqui, ó, ela aparece 6 pontos, e a outra figura e assim por diante. Ó. Na próxima figura, ó, na hora que você for formar, você vai formar aqui, ó, 10 pontos. O nome que se dá a esses números, eles são chamados de números triangulares. Ó. O primeiro número triangular é 1. O segundo número triangular, olha a curiosidade, é 3, né? Mas sabe o que esse 3 vai ser? O 1 somado com 2. O terceiro número triangular é 6. Mas o que vem a ser esse 6? É 1 mais 2 mais 3. O quarto número triangular, ele é esse 10. Mas o que vem a ser o 10? O 1 mais o 2 mais o 3 mais o 4. Eles são chamados de números triangulares. Tudo bem? Próxima questão. A questão número 4 que eu tenho ali, ó, pessoal. Essa questão número 4, você tem inicialmente uma figura, né? Olha bem para aquela figura que você tem lá. Nessa figura, você tem pilhas de cubos. Você tem pilhas de cubos formando a figura. Tá? É a questão número 4. Vejamos o que ele pede para você na questão 4. Observando a composição da figura triangular, triangular deveria ser entre aspas, né? Porque isso aqui é uma figura espacial, triângulo é plano. Pode-se afirmar que o número de cubos necessários para construir um triângulo equilátero, entre aspas também, formado por 12 fileiras é. Veja, na verdade, pessoal, o que está sendo cobrado aqui de você, ele quer saber de você quantos elementos ali, ó, vão aparecer, né? Quantos elementos vão aparecer em 12 fileiras, na 12ª. Dá a impressão de fazer o cálculo. Eu vou resolver duas coisas. O que ele quer saber é quantos tem na 10ª fila. Olha como é que você vai fazer. Vamos fazer assim, ó. Melhor maneira de você resolver. Pense na primeira fila, mas começando lá em cima na figura. Quantos cubos você tem? 1. Pense na segunda fila. Quantos cubos você tem lá? Veja, na segunda fila, lembra, tem um abaixo daquele cubo e mais 2 que aparecem. Então, na segunda fila, você vai ter 3. Na verdade, essa é a ideia que eu estava falando para você aqui, ó, de números triangulares. Ó. É a mesma ideia. Se você pensar na terceira fila, ó, na terceira fila, o que você vai ter é 1 mais 2 somado com 3 na terceira fila. Tá? Na quarta fila, o que você vai ter na quarta fila é 1 somado com 2, somado com 3, somado com 4. A pergunta dele, quanto ou quantos números vão ter na 12ª fila? É isso? 12ª fila. O que você tem que fazer? Vai ter o 1 somado com 2, somado com 3, reticências e, por último, somado com 2. Vamos dar uma parada aqui. Em primeiro lugar, pessoal, isso aqui, ó, constitui o que a gente chama de soma dos termos
de uma progressão aritmética. Qual é a fórmula que você precisa saber que fornece a soma dos n termos de qualquer PA? Seria pegar o primeiro, somar com o último termo, dividir por 2 e multiplicar isso aqui por ele. É a fórmula que permite a você calcular a soma dos termos dessa PA. Quer ver? Eu vou adaptar essa fórmula para essa situação. Ó. Como é que eu vou adaptar essa fórmula para essa situação? Eu pego o primeiro termo da sequência, 1. Eu somo esse primeiro termo com o último termo da sequência, 12. Isso aqui eu divido por 2 e multiplico pelo número de termos. O número de termos, 12. Por isso, ó, sabe o que vai acontecer? Você vai ficar com 13 vezes 6. 13 vezes 6, esse resultado, 78. 78. Mas aqui eu faço uma crítica. Ó, o enunciado diz assim, ó, observando a composição da figura, pode-se afirmar que o número de cubos necessário para construir um triângulo equilátero formado por 12 fileiras. Na verdade, o que ele está dando para você, o que eu calculei, é o número de cubos que eu vou colocar na 12ª fileira, e não o total. O total seria a soma de todos, tá? Então, faça uma vista grossa aí para a gente chegar nessa resposta. Teoricamente, essa questão estaria errada, essa questão do enunciado. Eu fiz só para mostrar o que ele queria. Ele queria na 12ª fileira. Falou? Vamos adiante? Questão seguinte. Ali na questão número 5, ó, se trabalha com a teoria de conjuntos. O que que acontece? O cara faz uma figura, ó, eu vou ter que fazer para explicar para você, ó, com esses anéis aqui, ó, né? Que seria, na verdade, a representação aqui, diagramas para representar número de elementos de conjuntos, tá? Número de elementos de conjuntos. Que conjuntos que ele está usando aqui com vocês? Ele está usando isso aqui, ó, que ele chama de A, isso aqui que ele chama de B, e isso aqui que ele vai dar o nome no lugar de chamar de C, ele colocou F, né? Colocou F. Bom, o elemento principal é esse cara aqui, ó, 3. Aqui tem 5 elementos, aqui tem 7 elementos, aqui tem 2 elementos, aqui tem 30 elementos, aqui tem 13 e aqui finalmente você tem 20 elementos. Ok? Muito bem. Observando os conjuntos, então, observando os conjuntos A, B e F, do jeito que eles aparecem aqui, então, observando os conjuntos A, B e F, pode-se afirmar que, veja, essa é uma questão que não tem muito essa ideia do Enem, por um fato. O Enem, você vai analisar as alternativas, só que o Enem ele é um pouco mais objetivo, mas serve aqui para você verificar a teoria dos conjuntos. Então, entre todas as alternativas, ele fala assim, ó, número de elementos de B, número de elementos de A, número de elementos de F, número de elementos de A interseção com B e número de elementos de A interseção com B. Quer ver? Ó? Se você começar pela letra A, olha só, a alternativa A, ele quer que você diga quantos elementos tem o conjunto B. Olha só, o que é o conjunto B? O conjunto B é esse todo aqui, ó. Qual é o número de elementos do conjunto B? Seria você pegar esse 20, somar com esse 5, somar com esse 3 e somar aqui com o 2. Ou seja, você vai chegar à conclusão que vai dar 30 elementos e não o que ele falou. Por isso que essa alternativa ela não é correta. Tá? Agora, a letra B. Na letra B, ele fala número de elementos do conjunto A. O que é o conjunto A? O conjunto A é esse aqui, ó. Olha quais são os elementos do conjunto A. O 3 são 3 elementos do conjunto A, mais esses 5 elementos, mais aqueles 7 e mais esses 3 aqui, ó. Se você somar, ó, isso aqui vai te dar 18, ó. 18 soma com 10, 28. Você chegaria nisso. Na letra C, número de elementos do conjunto F. O número de elementos do conjunto F seria, atenção para mim aqui, ó, seria pegar esse 30, né? Somar agora com esse 2, somar daí com esse 3
e somar ainda com o 7. Muito bem. O que vai acontecer? Dá 32 aqui, soma com 10. Você fica com 42. Também não é a alternativa correta. Letra D de dado, número de elementos da interseção. O número de elementos da interseção A com B veja só, o que é a interseção de A com B? Deixa eu chamar a atenção, ó. A com B, a interseção é isso aqui, ó. Né? Quantos elementos tem nessa interseção? São 8 elementos, né? Não é essa a alternativa ainda. Se você olhar na letra E, a última alternativa, número de elementos de A interseção com B, acabei de fazer 8, tá? A alternativa correta vai ser a letra E. Na letra D, o cara diz que tem 5. Ele está fazendo uma afirmação incorreta. Incorreta, portanto. Tudo bem? Bom, questão número 6. Ali na questão número 6, moçada, acompanhem comigo, a questão diz assim, ó, é uma questão que envolve um determinado gráfico e você tem que fazer direto uma interpretação básica, mas importante no gráfico. O que diz essa questão? Ela diz assim, ó, em primeiro lugar, você tem desenhado aqui, ó, uma parábola com uma concavidade voltada para baixo, mais ou menos aqui, né? Só para te dar uma ideia. Aqui você tem o eixo y, ó, nessa função, e aqui embaixo, ó, aqui embaixo você teria o eixo das abscissas. Você tem o eixo x. Muito bem. Esse cara aqui é menos 5, tá? Esse elemento aqui, ó, esse elemento aqui, esse valor de x é menos 2, tá? E esse sujeito aqui, ó, esse sujeito aqui, ele vale 9, tá? Então, na verdade, esse ponto aqui, ó, é o que a gente chama de vértice da parábola. Vamos lá? Determinando as coordenadas do ponto que representa o vértice da função quadrática, mostrado no gráfico, tem-se. Ora, coordenadas do vértice seria x igual a menos 2 e y igual a 9. Direto você tem ali a letra C, né? Você tem direto a letra C que indica para você isso aí, ó, né? É isso, ó, letra C. Deixa eu aproveitar essa questão, um comentário. Não custa fazer isso. Pessoal, se uma raiz aqui é menos 5, e você sabe que a abscissa do vértice é menos 2, você teria condições de descobrir quem é essa outra raiz? Se eu chamar essa outra raiz de K, já vou dizer por que eu quero potencializar essa questão. Ó, quando você escreve a abscissa do vértice, sempre você pode escrever também como média aritmética das duas raízes. Se a abscissa do vértice aqui for menos 2, ó, olha o que você poderia fazer. Você sabe que uma raiz da função é menos 2, e a outra raiz eu não sei quem é, estou chamando provisoriamente de K. E aqui eu fico com o número 2, ó, né? Se eu passar esse menos 2, esse 2 está dividindo, multiplicando, menos 4 é menos 5, somado com K. Aí você isola, ó, menos 5 vem para cá, mais 5, 5 mais 4, 5 menos 4 dá 1, 1 é o valor do K. Se 1 é o valor do K, olha o que eu vou te dizer agora. Eu acabei de descobrir quem são as duas raízes. Vamos fazer de conta, para aproveitar essa questão, que o cara queira que você diga qual é a lei de formação dessa função. Entenda uma coisa, quando você vai achar a lei de formação de uma função quadrática, existem duas maneiras de você obter a lei de formação de uma função quadrática. Quais são as duas maneiras? Uma maneira seria você escrever a chamada forma polinomial. E o que vem a ser essa forma polinomial? A forma polinomial de uma função quadrática seria isso aqui, ó, um ax ao quadrado mais bx mais c. Mas note uma coisa, seria complicado aqui, ó, porque eu não tenho A, não tenho B, não tenho C. Eu teria 3 incógnitas. Há uma outra maneira que é a chamada forma fatorada. Você escreveria como x menos uma raiz vezes x menos a outra raiz. Você quer ver como é que você encontra a forma fatorada? Y igual a
vezes. Ó, x menos uma raiz. Uma raiz é o menos 5, então fica x menos o menos 5, x mais 5. A outra raiz é o 1, então ficaria x menos 1. Só falta o a. Para você descobrir quem é o a, olha a sugestão que eu te dou aqui para matar a questão. Pega esse ponto que você conhece. Esse ponto aqui, menos 2 e 9. Olha o que você vai fazer. Se esse ponto pertence ao gráfico, substitua o y por 9, ao mesmo tempo que no lugar do x, você coloca o menos 2. Ó. No lugar do x, você está colocando o menos 2. Seria isso, certo? Pessoal, olha o que acontece. Não vou concluir, porque só estou fazendo um comentário. Você fazendo as continhas descobre quem é o a, volta aqui e tem a lei de formação da função. Tá? Foi só uma contribuição aqui nesse nosso estudo. Seguindo em frente. Questão número 7. Vamos ver o que tem a questão número 7. Ó, essa questão número 7, vamos resolver, ela diz assim, acompanhe. O cupom surpreendeu o mercado com o corte de 0,75 ponto percentual na taxa básica de juros. A decisão veio logo após o anúncio de que a inflação de 2016 ficou abaixo do teto da média oficial, que é de 6,5% ao ano. Lembra? Isso aqui é o contexto. Né? Aí você tem um gráfico lá. Ó. Olha o que acontece no gráfico. Você tem de 2010, 2011, 12, 13, 14, 15 e um pedaço de 2016. Tá? Analisando a variação da taxa básica de juros no período de julho de 2011. Pessoal, antes de mais nada, ó, o julho de 2011, ele está apontando ali, ele está apontando 12,5, tá? A outubro de 2012. Bom, em outubro de 2012, ele está indicando para você no gráfico, olha lá no gráfico, o 7,25, o 7,25, tá? Pode-se concluir que a variação percentual, aí temos um problema nessa questão, tá? Que não se confunde pontos percentuais com percentual, tá? Você sabe qual é a variação que ele está querendo de você? É que você diga, ó, a variação que ele está querendo é que você diga o seguinte, qual foi a diferença, ó, o valor final, tá? Bom, vamos fazer assim, a variação de percentuais que ele está querendo saber o que aconteceu aqui. Essa variação é 7,25 menos 12,5 percentualmente. Então essa variação percentual que aqui aparece, ela vai te dar aqui um 5, vai variar 5,25%. O problema não é o sinal aqui, tá? Você pode dizer que variou 5,25 pontos percentuais para menos. Agora, do jeito que está, quando o cara fala variação percentual, aí é aquilo que eu fiz na primeira parte da aula com vocês. Ó. Quer ver o que você vai fazer? Ó? Se você pegar o valor final menos o valor inicial sobre o valor inicial, isso que vai ser a variação percentual desses percentuais. Se faz um pouquinho de confusão aqui. O que que acontece aqui? Ó? O valor final, 7,25. Menos o valor inicial, 12,5, sobre o valor inicial, que seria esse 7,25. Sabe o que vai acontecer, gente? Ó, vai ficar aqui em cima com menos o 5,25 e aqui embaixo o 7,25, tá? Na hora que você faz essa divisão, dá 0,42 para menos. Vamos adotar aqui, ó, que dá menos. Menos 0,42. O que significa isso? Que houve uma variação de 42%. O que o autor desse teste quis dizer?
seria a variação em pontos percentuais, mas ele tinha que deixar isso mais claro. Variação percentual correta seria a gente dizer 42%. Tem que ser realista aí, tá?